Bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live aqui da Atlântidas no nosso Virando as Chaves. É um bate-papo matinal que traz um monte de informação, de conhecimento, de trocas sobre os nossos relacionamentos. E hoje a gente está com um tema que as mulheres adoram. É um tema que junta aí as nossas relações terrenas também com a espiritualidade. A gente vai falar hoje sobre as almas gêmeas. Será que a gente veio para encontrar apenas uma alma gêmea nessa existência? O que são as almas gêmeas? Então hoje eu vou estar aqui com a Rosângela Arias, que vai trazer um monte de conhecimento sobre esse tema pra gente. A Rô já tá aqui. Deixa eu chamar ela para conversar com a gente. Rô tá entrando. Bom dia. Tudo bem, Rô? Tá escutando os passarinhos aí da montanha, Mari? Tá escutando? Hoje eu tô com a janela aberta aqui, então vai ter um barulho de passarinhos aqui na live. Mas se incomodar, você me fala que eu fecho. Ah, maravilhoso, imagina, a natureza chegando aqui. Eu sempre deixo fechado, hoje eu falei, hoje eu vou trazer eles para conversar com Com a gente certeza. aqui também, com esse tema tão maravilhoso, né, Rô? Sim. É um tema, já falei aqui, que as mulheres adoram, porque traz muita compreensão das nossas relações, né? Dessa busca. É. Queria então que você já começasse trazendo aí o conteúdo, por que a gente está trazendo esse tema e sobre o que a gente está falando quando a gente fala sobre almas gêmeas. Porque tem muita informação, fala-se muito de almas gêmeas, né? E muitas vezes as pessoas vão para um lugar de, nossa, eu preciso encontrar a minha alma gêmea, né? Como uma. E quando isso não está acontecendo naquele momento, eu não estou dentro de uma relação, eu não encontrei. Só para mim não tem, né? Isso vai para muita frustração, para muita tristeza. Então, eu achei importante a gente trazer isso hoje no nosso tema de relacionamentos e uma visão muito do Teta Healing, né? Que a Baiana trouxe para gente. A gente tem vários módulos sobre isso, né? Nas formações de Teta Healing, eu tenho esses módulos. Então, eu achei importante trazer. Você já conhece um pouquinho, a gente já, né, vem conversando sobre isso, eu já fiz um workshop sobre isso também. Na nossa vivência, a gente trouxe a primeira etapa. Então, achei importante trazer hoje e desmistificar um pouquinho o que são as almas gêmeas. Né? E o outro ponto que a gente não vai falar hoje, a gente vai deixar lá para o final, mas já trazendo aqui, que é a chama gêmea. Que isso traz muita confusão. E eu vejo também pessoas muito presas a ter a chama gêmea. Né? Então, a gente vai passar aqui um pouquinho sobre o que é essa alma gêmea, para daí a gente chegar nesse entendimento da chama gêmea. Porque muito se tem falado, e isso eu vejo chegar na terapia com muita confusão e muita frustração, muita tristeza. Tá? Uhum. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente começar a trazer que existem várias almas gêmeas e vários tipos de almas gêmeas ao longo da nossa vida. Né? Então, eu já saio daquela ideia de ficar presa que eu tenho uma pessoa para encontrar. E que somente encontrando essa uma pessoa é que eu vou ser feliz. Então, essa foi a ideia de trazer para hoje aqui esse tema. Ajudar um pouquinho a esclarecer sobre tudo isso. E acho que, Rô, já te escutando agora sobre isso, né, eu fico pensando quanto a gente cresce com uma crença de que não só a gente precisa encontrar essa alma gêmea como se fosse uma cara metade nossa, né? Sim, Então é uma crença de que só vou ser feliz quando eu encontrar minha cara metade e que essa pessoa vai me fazer feliz e vai ser para sempre, né? Essa ilusão, às vezes até de um casamento, né? A mulher nasce e cresce
achando que vai ter uma relação só na vida, que precisa ser para sempre, para ser feliz e tudo isso. Então, como esse imaginário tomou conta da gente, faz a gente ficar acreditando, né? A gente que eu falo é todo mundo, né, no geral, de Uhum. que uma única pessoa precisa ser um amor da minha vida para o resto da vida, né? Então, como é que a gente desconstrói isso, podendo viver muitas relações com esses conceitos todos, né, de alma gêmea? Acho que é isso que você trouxe, né? Já essa cara metade. Eu não sou metade. Para ter outra metade minha por aí caminhando, né? A minha, a minha busca é ser inteira, ser íntegra, né? E aí encontrar alguém para compartilhar isto. Eu não sou cara metade, eu não estou procurando a tampa da panela, não é A sobre isso. chave da Né? fechadura, né? Exato, né? Então, são todas essas crenças que a gente vai escutando, escutando, né? E isso vai enraizando. Então, eu acho que a primeira que eu quero trazer aqui é a alma gêmea incompatível. Aí você fala, como assim, né? Essa alma gêmea, como é que é esse incompatível? Mas é aquela pessoa que tem diferenças, que eu gosto, né? Que assim, às vezes eu já me relacionei no passado, assim, lá atrás, ou para quem, né, tem o entendimento, enfim, de outras vidas, então eu já me relacionei em outras vidas, já me relacionei nessa vida, mas no passado, só que não deu certo, né? Somos diferentes. Então, o que é esse incompatível? Eu não tenho ali, tem muitas coisas que não dão certo, que me deixam triste, que me machucam e vice-versa. E eu acho que tem um lado bom e o ruim de toda essa história, o negativo e o positivo disso, porque essa é uma das situações que prendem as pessoas. Né? Então, por quê? Porque ela vê que, nossa, essa pessoa é incrível, eu gosto de muitas coisas nela. Se ela mudasse, aí a gente teria ficado juntos. E aí eu fico presa numa relação, ou eu fico na própria relação esperando mudar, né? Ou eu termino essa relação acaba, mas eu fico ali, o meu mental, o meu emocional tá dentro daquilo ainda. E fico revivendo e não saio de um looping pensando que, ai, olha, não deu certo, mas se ele tivesse mudado eu seria tão feliz. Não, não é sobre isso. Né? Não é sobre a pessoa ter mudado. Mas esse é o lado negativo, de eu ficar presa nisso e numa dor de que isso não aconteceu. Eu perdi a oportunidade e não consegui adiante. Né? Agora, quando eu tenho um outro olhar para isso de que tá incompatível, então a gente tem muitas diferenças, coisas que não deram certo ali. Eu uso para identificar o que eu quero nas minhas relações e aquilo que eu não quero. Então tem um papel ali naquele momento que passou pela sua vida. Ela foi, né? Teve ali o papel, você viveu uma relação, você sentiu muitas coisas, porque você reconhece, é muito fácil ficar dentro dessa relação, você reconhece, você teve lá atrás, você sabe o que é amar aquela pessoa. Você sabe, você se lembra, se recorda do momento em que tudo estava bem, né? Ali no início ou no passado quando teve, e aí você sabe o que é amar. Então fica aquela saudadinha, aquela coisa do que não era para ser, nós somos. Só que agora não dá mais. E aí eu quero que ele mude. Né? Se eu olho para isso e olho aquilo que me fez feliz, aquilo que eu amava. Então, que eu sei que eu quero ter isso na minha vida. Né? Para aquilo também que que eu gostaria que mudasse. Né? Só que não vai ser naquela pessoa, porque eu não tenho poder de mudar o outro. E se eu quero mudar também, já não é isso. Né? Então, assim, o que eu gostaria de ter que faltou naquela relação? Então, ele meio que serve como um guia para gente, para mostrar o que eu realmente quero, o que eu gosto, o que me faz bem, aquilo que eu não quero na minha vida. É extremamente importante também a gente reconhecer aquilo que eu não quero. Né? E ele Sim. tem um momento que cumpriu na nossa vida. A alma gêmea incompatível, ela pode trazer grandes aprendizados, né, sobre você mesma, né? Então, se a gente souber olhar com essa lente, né, para esse tipo de encontro, a gente pode tirar Uhum. grandes aprendizados para poder também, como é que a gente fala, manifestar, né, e intencionar o que a gente realmente quer
enquanto uma relação saudável pra gente, né? Quem eu atendo já conhece, acho que eu já comentei aqui nas lives, seja quando a gente fecha, né, um protocolo ali, um processo de Theta Healings somente, né, um pacote de Theta Healings que a gente vai batendo várias e várias crenças, vai se libertando disso, ou mesmo na análise, ou no registro acástico, enfim, principalmente na manifestação, ou para se entender, são as minhas 3 páginas de lista de manifestação. Muito Né? bom. As páginas são maravilhosas. É sempre aquela velha história, eu fiz aqui. Aí me vem um papelzinho desse tamanho, com 10 itens, e eu viro e falo assim, não, eu quero 3 páginas completas. Daí a pessoa fala, como assim 3 páginas? Então eu quero 3 páginas completas do que você quer manifestar, ou do que essa pessoa, a sua relação. Então, a alma gêmea incompatível pode te trazer muitas informações para serem colocadas nessa lista, assim, do que eu realmente valorizo, quero, intenciono e desejo viver, né? E é para você se descobrir. Né? Exato. Porque se eu não sei aquilo que eu quero, e isso é algo que tem chegado muito também, né? As pessoas que ficam presas dentro de uma relação, esperando essa mudança, ou desejando isso, ou com o medo, então, de que aí eu não vou encontrar outra pessoa, porque aí vem essa crença de que só tenho uma, né? Então, olha, aqui eu encontrei, chegou na minha vida, então eu tenho que insistir nessa, porque não vai ter outra, né? E aí, o que acontece ao longo desse caminho? A pessoa se perde. Muitas vezes eu pergunto, falo, mas o que você gostaria? Né? Se você pudesse ter a relação ideal, aquilo que você sonha, o que seria, o que teria? A pessoa não sabe responder, não sabe mais, E porque a ela se perdeu. pessoa que está presa, né, Rô, ela corre o risco de ficar muito tempo nessa relação e vivendo muito sofrimento, né? Porque é uma expectativa de que vai mudar, de que eu vou viver o que eu estou sonhando, mas não consegue perceber que tem muitas diferenças, que as coisas não estão fluindo e que se você soltar aquela relação, você tem chance de viver uma outra relação que seja mais compatível ou que seja mais de acordo com o que você quer viver, né? Então, o medo, acho que é trabalhar esse medo de soltar, porque eu acho que por trás desse medo deve ter essas crenças, né? Ah, não vou encontrar mais ninguém, melhor eu ficar aqui que tá gostosinho. Então, fica aquela acomodação num relacionamento muito falido e que foi só uma experiência que se você soltar, você pode encontrar um outro tipo de relação, né? Isso nessas crenças de cara metade, também aquela que nos foi passado de que o relacionamento que dá certo é aquele para a vida toda. Não é. O relacionamento que dá certo é aquele que eu tô feliz. E se em um determinado momento ele deixou de me fazer feliz, enfim. E não tem erro, não tem culpa, porque não deu certo, fracasso, julgamento do outro. Não, os relacionamentos são enquanto nós somos felizes. Né? E aí terminá-lo da melhor maneira e se abrir para a próxima etapa da vida. Mas dentro, né, de tudo isso, dos karmas e de toda essa situação, então é karma também tem a crença do karma, né? Então é karma, você tem que ficar com essa pessoa, porque aí você vai fazer com que essa pessoa se transforme. Aí você entra no papel da curadora, da salvadora, né, que os filmes, as séries vieram trazendo, entrando já na infância, porque você vai assistindo isso de criança, e você vai reforçando de que assim, felizes para sempre. De que você, a gente teve muita série há alguns anos, que trazia aquela pessoa que era cheia de problemas, né, dos seus desafios, das suas dores, e a outra que vinha e mostrava aquele mundo maravilhoso, e aquela pessoa se curava. Aquela pessoa se transformava, felizes para sempre. Tá? Então, tem esse papel de que você vai salvar a pessoa, de que você vai transformar-se a luz da pessoa. Não vai. Você pode trazer muita compreensão desse, mas se a pessoa estiver pronta para isso, se ela quiser, senão você não vai. Sim. Né? Mas aí indo para uma outra, Um segundo tipo, né, que a Teta Healing chama como a alma gêmea diamante bruto. Né? Então, assim, ela está na sua vida, ela surge, você começa, às vezes, uma relação, você tem muitas coisas compatíveis, pensamentos,
e tudo mais, mas estão em estágios diferentes. Né? Então, é aquela que a gente encontra num momento que, sim, gosta, se apaixona, mas tem gostos diferentes. Por exemplo, que se eu pego esse diamante bruto e acho que é naquele momento ele não está pronto para isso, né? Estamos em momentos diferentes, a gente não vai conseguir ter um equilíbrio na relação. Então, tem compatibilidade, mas ele ainda precisa caminhar. Ou você mesmo, talvez você seja o diamante bruto na vida daquela pessoa, que precisa ser lapidado, que você ainda vai ter uma construção de conhecimentos e tudo mais. Ele está num outro estágio. A própria Havaiana conta, a Havaiana é quem trouxe, né, o Theta Healing pra gente e trouxe todo esse protocolo. Ela conta da própria história dela, né? Que o Guy, que é o marido hoje dela e que toca todo o Theta Healing também, ele era um diamante bruto. Ele tinha uma forma de agir, uma forma de falar e tudo mais, que isso foi se transformando. Hoje ele é uma outra pessoa. Né? Então a gente pode ter um olhar para isso de que tá tudo bem neste momento aqui, mas eu preciso também ficar dentro dessa relação de novo, só sempre olhando, estou feliz nela. A pessoa ela vai se transformando e você para você continuar com ela é assim, precisa de muito tempo e muita paciência, né? Porque somos diferentes. Eu tenho essa paciência, eu quero me dedicar a isso. Às vezes o que ele tá é dentro de comportamentos que para você não faz sentido, que para você gosta de outras coisas, como por exemplo, ele lá atrás, né, gosta da cidade, eu gosto da natureza, ele gosta de sair, ela, enfim, tanto faz, né, tô usando assim, de baladas, isso, aquilo eu não gosto, eu já tô num outro momento, eu gosto de sentar, bater papo, não tem o lado espiritual, holístico, autoconhecimento, acha que é uma bobagem, para você é importante. Então tenha uma caminhada ali, porque o autoconhecimento vai ser importante para todo mundo. Os gostos podem ser diferentes, mas você se olhar, você se conhecer, né? Você se lapidar, isso para todos. Só que ele ainda é um diamante bruto, ele ainda não está nesse momento. E para ele chegar, ou ela chegar nesse momento, precisa de uma caminhada. Você está disposta a isso? Será que é esse momento? De repente você olha e fala assim, não, mas não dá. Somos agora, por mais que seja uma alma gêmea, porque temos nossas afinidades, temos um sentimento e tudo mais, estamos em momentos diferentes. Mas eu posso ficar presa também nisso, como salvadora, como criador. Não, eu vou estar junto aqui, vou levar no retiro, vou levar nas experiências, e aí a pessoa vai despertar. Não, vai, vai. Essa é uma caminhada que é única, é de cada um. Então, acho que a E gente pode já ser traz. muito difícil, né, Rô? Essa coisa do soltar é muito difícil, porque é o que você falou, tem um amor muito grande, tem uma conexão, né? Mas eu sempre brinco, né? E também trago assim nos meus atendimentos sobre comunicação não violenta nas relações, que é assim, as relações elas são os nossos espelhos, elas vêm para ensinar muita coisa e eu aposto assim minhas fichas de que as relações é que ajudam a gente a evoluir mais nesse mundo. A questão é que eu acho que elas têm ciclos, né? E a sabedoria é a gente perceber isso, porque se uma relação está te trazendo muito tormento, não dá. Começa a ficar puxado, assim, aprende o que você tem que aprender naquela relação e solta. Porque uma relação ela não pode ser só tormento. Ela precisa trazer paz, que é o que você falou, precisa trazer tranquilidade, precisa trazer amor, precisa trazer felicidade. A gente veio para cá para ser feliz, né? Então, se a gente percebe que aquilo fica mais no tormento do que na paz, volta, porque provavelmente está nesse lugar ou da incompatibilidade ou do diamante bruto. Solta, porque é uma experiência que vai te ensinar muita coisa, mas não, você não é obrigada a ficar vivendo aquilo, porque a vida não é só aquilo, né?
Você quer ver um exemplo também que a gente tem de diamante bruto? Por exemplo, você está livre, solteiro, tá, enfim, e a outra pessoa está passando por um processo de divórcio, ou de separação, de término de relacionamento. Estão em momentos diferentes. Ah, mas tudo bem, já está terminando, né? Já saiu daquela relação, aquilo está terminando. Existe um drama na separação, não tem como a gente dizer, né, que um término de relação, ele é assim, terminei, cheguei para a pessoa, falei, fim, vamos seguir os nossos caminhos felizes e amanhã eu tô ótimo e não tem nada ali acontecendo, né? Mesmo que você não tenha filhos, que seja só um namoro, existe uma bagagem, existe um processo de finalização. Se você tem filhos ainda, está saindo de um casamento, tem bens, tem filhos, tem um drama todo para resolver ali. Mesmo que as duas pessoas estejam de pleno acordo, felizes com a separação, ela vai ter que lidar com aquela situação. Você está disposta a passar por tudo isso? E além de estar disposta a passar, assim, quando a gente termina uma relação, principalmente quando ela é longa, né? Tem uma série de contribuições, sejam quais forem na sua vida, precisa de um momento para entender aquela relação. Peraí, o que finalizou? O que para mim não funcionou mais? Mesmo que no processo do término, ali, né, antes do fim, eu tenha analisado tudo isso até para chegar nessa conclusão, eu preciso me voltar um pouquinho para mim. Ter o meu momento, né? Tem situações que chegou assim, quase um término de relação, ele ficou ali, precisa tirar um ano, se conhecer, foi se olhar e voltou, né, assim, para as relações transformado, para ter uma relação mais saudável, onde agora consegue olhar e falar assim, não, peraí, ó, tem isso aqui, deixa eu já olhar isso, deixa eu botar isso na minha comunicação, o que eu posso fazer agora para essa minha nova relação, que eu tô, né, tô feliz, para que ela seja forte. Só que também aí vem a outra crença de que se você tá sozinho, você tá triste, né? Se você for solteiro, se estiver sozinho, vai ser indesejável, né? Isso já vem de crença histórica, né? Que ninguém quis. E que passa um tempo, então ninguém vai querer mesmo. Estar sozinho é maravilhoso. Você ter seu tempo, fazer o que você quiser, se olhar, se conhecer, buscar, né? Então, assim, após um término de relação, a gente precisa de um tempo. Eu não estou falando que tem um tempo determinado, cada um tem o seu, mas é importante voltar para si mesmo e aí olhar de novo. Peraí, o que eu quero agora? O que eu gosto realmente? Qual é a pessoa que eu quero na minha vida? Se eu engato de uma para outra, e a gente vê muito isso, eu saio de uma relação, já pula para outra, pula para outra, pula para outra. Eu não tive nem tempo para mim. E é incrível como tem muita gente que vai engatando uma na outra, né, Rô? Não dá esse tempo. Que é Uhum. super. Faz muito sentido o que você está falando, porque geralmente quando a gente sai de uma relação, a gente sai em pedaços. A gente sai, né, precisando colar assim os pedacinhos e ficar inteira de novo, ficar inteiro de novo, né? Então faz sentido dar esse tempo, fazer essa integração, voltar para você, para depois você buscar uma outra pessoa, e não é nem buscar, né? Porque eu não gosto dessa palavra, tem que buscar uma pessoa. Eu acredito que as pessoas se encontram quando tem que se encontrar, né? Mas como é importante você se dar esse tempo para se refazer, para integrar tudo que você aprendeu da relação anterior antes de sair engatando por medo de solidão, né? Eu vejo muita gente assim desesperada. Não consigo Nem ficar tá sozinho, não dou conta de mim mesma, de mim mesma. Preciso engatar outra coisa rápido porque ficar sozinho não dá conta, né? E nossa, como é maravilhoso ficar sozinho um tempo. Porque aí você vai, nossa, você vai se preparar para estar bem para uma próxima relação, porque senão a chance, inclusive, de você ficar repetindo as assim. mesmas coisas da relação anterior é muito grande, né? Porque aquilo tem coisas que você já não queria na relação anterior, por isso, né? Chegou ao fim. Só que quando você não olhou, você não entendeu como mudar isso, o que é realmente quem é você nesse momento, porque nós somos pessoas diferentes a cada dia. Quando eu termino uma relação, eu não sou a mesma pessoa solteira que começou essa relação tempos atrás. Sou outra, porque eu passei por uma série de experiências. Então, aquilo que eu achava que eu gostava, mas eu não gosto mais.
Coisas que eu não gostava, talvez eu tenha passado a gostar. Então, se eu não tiver esse tempo para mim, muito provavelmente, sim, eu vou repetir os meus padrões. Eu vou repetir as mesmas coisas na próxima relação. Tá? E aí aquele tempo de, mas aí sozinho em casa, me dá aquele desespero. E justamente aí que você tem que olhar. Se você fica desesperado em ficar com você mesmo, como é que você vai ficar com o Nossa, outro? Como é total. que você vai dar e receber se você não está conseguindo dar e receber de si mesmo? Tá? Então, eu não preciso dessa tampa de panela para me completar. Peraí, deixa eu fazer minha panelinha inteira. E aí eu vou encontrar Importante alguém. isso, né? Né? Então, tem esse lado, eu acho que desse diamante bruto vem. Esse exemplo é muito bom também, que a Vaiana traz, que é esse da separação. Então, vai passar por aquele processo, aquela finalização de uma relação, você vai vir diferente para a vida. Né? Então, se você está se relacionando com alguém que acabou um relacionamento, só saiba que é um processo, que vai ter um drama. Você está disposta a isso? Às vezes a gente quer trazer tanto para a nossa vida, manifestar tanto uma pessoa para a nossa vida, que chega um diamante bruto. E aí, Aí mas segura, né? Porque você vai segurar a bucha. Tá disposta a segurar você essa vai estar no bucha? drama. Você vai estar no drama, não tem como. Aí você já vai aparecendo aquelas inseguranças, porque a pessoa tem que resolver as coisas do relacionamento passado, principalmente se tem filhos, tem isso. Mas e aí você vai entrar nas dúvidas se ele gosta dela ainda, se ela gosta dele, se tem alguma. Ai, vida, que ele já. Sabe assim, aquilo que é para ser maravilhoso, um início gostoso, pronto, acabou. Né? Então, esse Tormento, né? é um outro tipo. E aí a gente vem, que é mais um que a gente vai trazer hoje, e deixando os outros para a próxima live, que é o de questões pendentes, que a gente chama, tá? De novo, eu posso entender, e aí quem tem nessa. Acredita na linha das reencarnações, de outras vidas, né? Eu não gosto da palavra karma, eu acho que assim, a gente vai falar sobre isso, eu tenho vou ter um workshop ano que vem até para aprofundar sobre isso, né? Porque já tem, e chega nessas ideias assim, que pô, karma, a gente tem várias informações aí que tudo muito diferente, né? Então se eu saio disso, mas eu entendo como uma energia ainda a ser finalizada, porque foi nisso que eu acreditei até hoje, me comprometi, enfim, os meus acordos, meus contratinhos que eu realizei ali no passado, né? Então, assim, pessoas que ainda têm uma energia pendente comigo, né? De outros tempos, de outros momentos, que vem para finalizar, né? Passa aquele momento comigo, tem uma questão pendente comigo ali, uma energia pendente. Então, chega, a gente finaliza aquilo, vive aquilo que tem que viver, seja de conhecimento, de um ensinar para o outro, de amadurecimento, seja o que for. Né? Então, eu vou passar para aquela etapa e é só aquele momento que tem que cumprir. É aquele aprendizado que vai ter dali para frente nova vida para os dois. Né? E pode parecer assustador, mas fala, mas tudo você está trazendo aqui. Então, assim, eu vou ficar passando de um para outro, não vou conseguir encontrar uma pessoa e ficar. Não, a gente vai trazer isso na próxima live. Mas o que a gente quer dizer é que, ao longo da nossa vida, nós encontramos muitas pessoas. Nós temos vários relacionamentos. E todos eles são importantes. Uhum. Não é uma alma gêmea. A gente vai entender e a gente vai falar aqui da alma gêmea compatível. Sim, a gente falou da incompatível, da compatível, compatível de vida, de momento divino de vida, né? A gente vai falar sobre essas também. Mas o que não quer dizer que as nossas relações, todas elas, não tenham sido sobre alma gêmea. Tenham uma sintonia comigo, que tenham algo para me trazer e que eu tenha algo a levar a ela. Então, são só experiências. Como é que eu estou aberto para essas experiências? Sim, eu acho que duas coisas vêm para mim, assim, te escutando, né, Rô? A primeira é que hoje a gente está trazendo esses tipos de almas gêmeas que são mais desafiadoras, né? Qual é o olhar que a gente lança para isso? Então, e eu tô falando isso porque muitas vezes a gente começa também a criar essas crenças de quando a gente vive esse tipo de relação, começa a vir, meu Deus, eu tenho o dedo podre para arrumar E agora, relação, eu só vivo coisa ruim. Não.
como é que a gente agradece essas experiências e também reconhece que tem muita coisa boa nesse tipo de relação. Porque a gente não vive só a parte ruim, tem uma parte que é muito boa, não é à toa que você se juntou com essa pessoa, Sim. né? Então, poder receber as experiências das relações com mais leveza, né? E com aprendizado, com gratidão, né? Tô olhando aqui na minha parede, tem a palavra gratidão. Agradecer, essa pessoa veio para te ajudar a despertar, para te ajudar a evoluir. Então, que maravilha poder viver também todas as relações, né? E claro, a gente quer viver a relação da paz, do amor, né? Da plenitude. Mas é um caminhar, cada um tem o seu, cada um tem seu ritmo, cada um tem suas histórias, cada um tem as suas questões pendentes para resolver. Então, poder acolher um pouco melhor essas relações que têm vivido, né? Assim, só para trazer, né, um gostinho aqui, porque sim, tem a parte, né, boa. Voltando até um pouquinho no diamante bruto, quando as pessoas, né, quando a gente fala isso, nossa, mas está em momentos diferentes, ele precisa do seu momento. Quer ver um exemplo? Muitas pessoas que depois de anos reencontram alguém que não era de um relacionamento, era um amigo, conheceu, né, às vezes é um amigo de infância, de adolescência e tudo mais. E quando se reencontra na vida adulta, percebe que se gostam e passam a ter uma relação, sim, e são muito felizes. É um exemplo de diamante bruto atrás, não estava pronto para isso. Né? Então, como estavam ali naquela adolescência e tudo mais, ou já numa vida adulta mais novo, não era o momento. Cada um foi vivendo as suas experiências, né? E ali na frente, quando se encontraram, estavam nessa sintonia, já tinham, né, caminhado, e aí era o momento. E eu não estou falando sobre aquela coisa de, então o momento da vida, tem que esperar. Não, a gente está falando sobre conhecimento, sobre sintonia, sobre quando eu passo a estar feliz com aquela pessoa, onde eu vejo que ela contribui para mim e eu contribuo para ela. Sim. Né? Então, esse é um exemplo, por exemplo, dessa alma gêmea diamante bruto. Quando eu a encontro que não está pronta, aí é uma escolha, né? Estar nessa relação ou não, ou quando eu já encontro que está pronto. E aí sim eu vivo uma relação muito boa. E aí essa relação vai ser para sempre? De novo, não é sobre isso. Eu vou viver aquele momento com ela. Talvez, sim, a gente vai ficar. E talvez não. Sim. Mas Tem isso ficar sempre. muitas histórias, né, Rô, de gente, inclusive, que vive uma relação que não dá, que não é que não dá certo, é aquela relação turbulenta separa e depois se reencontra lá na frente, né? E aí vive de novo a nova relação. Então, as histórias são tantas, né, que não dá pra gente duvidar de nada, assim. A gente pode tentar compreender, né, alguns aspectos dessas histórias todas, né? Principalmente como você trouxe, quando é uma relação que estava bem, depois não ficou e tudo mais, assim, também sabe, agradecer, né, as experiências, sim, de ser o conhecimento que você adquiriu sobre você mesma, mas sempre lembrando de que, assim, eu também sei dizer, também sei finalizar essa relação. Né? Então, eu agradeço a sua experiência, porque eu vim aqui experienciar nessa vida, estou experienciando as coisas, inclusive experienciar, me preservar, dizer meu não, me colocar, né? Porque também isso é um aprendizado. A gente foi ensinado a ir aceitando as coisas. Sim. Isso foi enraizado de você aceitar de novo pela felizes para sempre. Você tem que ceder. É sobre ceder, é sobre ter uma compreensão, é sobre ter um equilíbrio. Você tem que aceitar as coisas, porque casamento é assim mesmo. Não, peraí, que casamento é assim mesmo? Isso é outra coisa que a gente escuta sempre. Casamento é assim, relação é assim. Né? Não, vamos buscar assim. E confiar, né? Pô, tem uma coisa, principalmente eu sinto muito isso nas mulheres, né? Tem uma coisa intuitiva, a gente tem uma intuição quando aquele ciclo tá acabando, né? Ter coragem, porque falta coragem pra gente, que é o que você falou. Muito cômodo a gente ficar ali pendurado
numa relação que não tá boa. Então, assim, se a sua intuição tá te dizendo que é hora de sair daqui, confia, toma uma atitude corajosa, busca a sua rede de apoio. Não é fácil a gente sair de uma relação, a gente sempre precisa de ajuda de pessoas para esse suporte emocional também, né? E de companhia de pessoas para estar junto com a gente, porque é dolorido. É muito difícil a gente terminar uma relação que a gente gosta da pessoa, que a gente queria que estivesse dando certo, que a gente está imaginando e sonhando viver um monte de coisa, mas nunca vem, né? É difícil soltar isso. Então, muitas vezes a gente vai precisar de uma rede de apoio, mas escuta a sua intuição, né? E acho que esse olhar que você traz, que é um convite muito generoso, da gente olhar as relações como experiências, né? Eu acho que isso para mim foi uma grande virada de chave, falando de virando a chave. A grande virada de chave é a gente entender que relações são experiências, né? E não só amorosas, eu acho que as relações todas nas nossas vidas, né? Então, sobre hoje, né, a gente traz esses, dá para deixar aí uma reflexão. Semana que vem a gente continua com isso, né? E aí eu queria aproveitar, Maria, para falar, gente, porque isso que a gente está trazendo hoje é uma visão do Theta Healing, é algo que a gente trabalha também nas sessões e tudo mais. E eu estou muito feliz assim, do quanto o Theta Healing está retomando aqui no Brasil, tá? Então, até para contar que no ano que vem, em fevereiro, a gente vai ter um momento do Theta Healing aqui no Brasil, onde depois de muitos anos, é o curso presencial que vai ter, porque são alguns níveis já avançados, que só podem ser realizados presenciais, e aí todos tinham que sair daqui, né, os Theta Healers, e ir para onde eles acontecem, geralmente no Havaí, na Europa e tudo mais, e que o ano que vem está aqui. E eu estou muito feliz de estar fazendo parte desse processo, e a gente vai trazer isso, vai contar para quem, não para quem, só porque eu quero ser terapeuta ou isso ou aquilo, não, mas para quem quer se conhecer também, né? Não só passar por um atendimento de Theta Healing, mas muitas vezes fazer um primeiro curso que é para você se conhecer, para você aprender a se fazer essas perguntas, né? Maravilhoso. Então, isso assim, é um momento muito incrível que está chegando agora de novo, o Theta Healing retomando no Brasil, onde a gente vai ter o Matias, direto da Europa, trazendo isso para a gente. Então, eu acho que isso também eu quero trazer um pouquinho, porque, como eu sempre digo, isso transformou minha vida. Você sabe o quanto eu trabalho com o Theta, né? Então, estou muito feliz de fazer parte desse movimento, por isso eu quero trazer cada vez mais um pouquinho disso aqui para as pessoas, esse entendimento, para a gente desmistificar e entender que não, é possível sim, sai dessa matrix de que o relacionamento para a vida toda, de que eu tenho que curar, eu tenho que salvar. Isso os filmes e as princesas ensinaram. Isso. Não é. Vamos sair do mundo da Disneylândia, né, Rô? É isso. E é saindo desse lugar que a gente realmente vai viver a relação saudável, né? Então, que maravilha saber disso. Obrigada por compartilhar. Eu sou prova viva do poder da Theta Healing. Fiz várias sessões com a Rô e acho que a gente está nesse momento assim de liberar essas crenças que nos limitam e poder buscar o que a gente sonha nas relações, né? Que a gente sabe que isso existe, que é a relação amorosa, que é a relação cuidadosa, que é a relação que te traz paz e não tormento. Então, a ação vai trazer tudo isso. Vamos seguir, né? A gente vai seguir com esse tema na semana que vem. A Rô vai trazer os outros tipos de alma gêmea, que são essas almas mais compatíveis, né? É o que a gente está querendo também ouvir aqui. Então, fica um convite. Quem ouviu hoje, volta aqui na sexta que vem, que a gente vai seguir com esse tema para compreender. E quero te agradecer, Rô. Foi muito bom hoje, muita informação, muita coisa legal. Te agradecer aí, convidar o pessoal, né, na nossa vida. Sim. É isso, querida. Obrigada. Ótimo final de semana. E aí, semana que vem a gente está aqui de volta. Para você também. Um beijo. Tchau, tchau.